noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa. Dentro de 9 minutos inicia mais alguns jogos da rodada, mas em especial o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, que é um jogo que vale muito nessa rodada. Não pode sacramentar o rebaixamento do Cruzeiro por conta do resultado do Ceará ontem, de certa forma surpreendente, não conseguiu o resultado positivo em casa, mas também tem outro jogo às 7h15 que interessa muito para a torcida do Internacional, e nós estaremos de olho aqui no Cadeira Cativa nesses dois jogos. Grêmio e Cruzeiro na Arena, que começa às 7h15, a expectativa de público de 15 a 17 mil espectadores, e também às 7h15 tem Palmeiras e Goiás. Por que interessa esse jogo? Mário Sérgio Martins, conselheiro do Internacional, ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube, já estava me falando aqui fora do ar. Ele quer que o Goiás não pontue contra o Palmeiras de uma vez, para o Inter garantir a vaga na fase preliminar da Libertadores. Caso o Goiás vença a partida de hoje, ok, é fora de casa, é difícil, é uma situação complicada, mas caso isso aconteça, o Goiás segue com chances de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Hoje o Inter tem 54 pontos em 37 jogos disputados. O Goiás disputou 36 jogos e tem 49 pontos. Portanto, o Goiás ganhando vai a 52, poderia chegar a 55 e pode alcançar o Internacional, que na última rodada joga em casa contra o Atlético Mineiro. O porém é que o Goiás joga em casa contra os reservas do Grêmio. Eu digo os reservas do Grêmio, porque o Grêmio tende a dar férias depois da partida de hoje. E na partida de hoje, que começa daqui a poucos instantes, ontem nós já sabíamos que o Jeromel estava fora. Hoje, com a divulgação da escalação, Léo Moura também está fora, inclusive do banco. Maicon também está fora, inclusive do banco. E Alisson está fora, inclusive do banco. Então aquela dúvida que se tinha entre PP e Tardelli, na verdade jogam os dois na escalação do Renato. O Michel segue no meio, ao lado do Matheus Henrique. Então essa é a dupla de volantes para a partida de hoje. Na lateral direita, para o temor dos gremistas, joga o Galhardo. E ali do meio para frente jogam na direita o PP, na esquerda o Everton, que é a posição que ele sempre joga. Um pouco recuado o Tardelli e lá na frente o Luciano. Esse é o time do Grêmio, que na zaga já tem o David Braz, na vaga do Jeromel, ao lado do Kahneman, que é o capitão da equipe do Grêmio hoje. Depois da partida, todo mundo sai de férias, vai ser tudo tranquilo. E aí, obviamente, vamos saber depois da partida de hoje, então ali por volta de 9h15, se colocar os reservas, no caso do Grêmio, pode ou não vir a ter possibilidade de prejudicar o Internacional. O Mário Sérgio Martins já pegou o kit secador dele, já está secando hoje o Goiás, né, Mário? Boa noite. Boa noite, Bruno, boa noite, Maurício, nossos amigos, né? São duas questões. Eu acho que o Cruzeiro vai cair, fez merecer cair, ele não ganha em casa, né? Mas só depende de si, né? Do Cruzeiro. Sim, só depende de si, não há problema nenhum, que nós sabemos disso. Ele ganhando do Grêmio, depois basta ele fazer um resultado igual ao do Ceará, que ele está dentro. Tu diria que é mais ou menos aquele meme que teve do Inter? Hein? É mais ou menos aquele meme que teve do Inter, então, essa semana. A boa notícia para a torcida do Inter antes do jogo com o São Paulo: o Inter só depende de si. A má notícia: o Inter depende de si. Eu acho que esse foi um exagero, né? Foi um exagero de secadores aí. Eu não vou entrar nessa. Eu estou falando do assunto do Cruzeiro e do Grêmio e do Ceará. Tá. A questão do Cruzeiro, para mim, ele fez por merecer chegar onde que chegou, né? O Internacional, ele está lembrando o meu Internacional de 2016. Que nós também fizemos merecer, e outros clubes que caíram. O Grêmio caiu 2 vezes também, fez por merecer, caiu 2 vezes, outros clubes já caíram, né? E o Cruzeiro pediu desde o início para cair, ele fez troca de treinadores, fez isso, fez aquilo, não pagou jogadores, discutiu com os jogadores via rede social, né? Isso aí tem um preço, nós sabemos que os jogadores se unem, né? Então, o Grêmio, por mais que possa fazer força para não ganhar, ele ganha do Cruzeiro hoje. E vão para a disputa final. Eu acho que vai dar o Ceará e o Cruzeiro acaba caindo, né? Como sempre acontece, um time dito grande acaba caindo. E o Cruzeiro não fez por merecer estar na primeira divisão do ano que vem. 7 vitórias, Mário. Só 7 vitórias. E olha os últimos jogos dele. E olha que foi o último jogo dele. Pois é, o Maurício destaca, né?
Tanto o Cruzeiro quanto o Ceará, Bruno, nos últimos 15 pontos fizeram 2. Exatamente. Só que o Ceará tinha feito mais pontos que eles lá atrás, né? E o Ceará também fez bobagem agora, no sentido de ter trocado treinador os jogadores sentem isso, né? Sentem. Para que trocar jogador? Gente, vamos decidir logo com o que temos, porque o Ceará não é um time, dizer assim, de disputar. O Ceará está no lugar dele. Sim. O Ceará está exatamente no lugar dele, o Cruzeiro não. Mas chama a atenção que o Ceará começou bem o Campeonato Brasileiro. Começou muito bem. Depois decaiu, era o Anderson. O Anderson Moreira era o treinador, né? Depois teve aquela oscilação que é natural para um time da qualidade do Ceará. E aí veio a troca de treinador, né? Com o Adilson Batista. E aí talvez tenha sido erro, né? Surpreendente troca de treinador, né? Sim. Surpreendente. E surpreendente o nome do Adilson Batista, pelo menos para mim, né? Um técnico que não trabalhava já há algum tempo. E mais uma vez fez um trabalho ruim, né? É verdade. O Adilson Batista, que talvez o Maurício pode me ajudar, mas o último trabalho bom dele no Cruzeiro em 2009. Depois disso, não me recordo de um trabalho bom do Adilson Batista. Eu até esqueci, eu achei que ele tivesse aposentado. Ele estava... Eu achei que ele tivesse aposentado, Adilson. Assim como outros treinadores aí, eu achei que ele estava aí, ó. Pois é, mas ele estava quase naquelas listas tipo Emerson Leão, assim, que não trabalha nunca mais. Celso Roth, essa turma toda aí. Mas o Roth não se aposentou, o Roth vem aqui. Quer trabalhar, às vezes atrapalha um e outro, mas vamos embora. O Roth quer trabalhar. Esteve conversando conosco aqui e disse que está afim. Mas o Maurício disse que o Cruzeiro depende só de si, né? É verdade. São só 7 vitórias. Mas o Cruzeiro, nas últimas rodadas, ele perde para o CSA em casa e não consegue ganhar do Avaí em casa também. É verdade. Então depender de si... Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. E no outro lado, o Internacional, que hoje realmente eu tô... Primeiro, o Palmeiras não joga tão em casa assim. Ele joga em Campinas. Exato. Por força do contrato lá com a arena dele, ele joga em Campinas, né? É um absurdo, né? Que nós temos um final de campeonato, um final do Brasileirão, né? E o Palmeiras, que é um time de torcida muito grande, lá em São Paulo, não jogue na sua arena. Isso nós temos que rever isso. Fruto de um contrato dele com o patrocinador, é um outro problema, né? Então, mas ele não joga tão em casa assim. Mas eu acredito que com o resultado do Santos, acho que o Palmeiras ganha do Goiás. Porque ele vai querer ficar em segundo lugar, porque a grana do segundo lugar é bem melhor que do primeiro e segundo lugar é outra coisa, né? Então, acho que a vida do Internacional, independente do meme que disse o Maurício agora, ela se resolve hoje, né? O Internacional, acho que dá férias para a gurizada amanhã, vamos repensar 2020, vamos reformular todo o departamento de futebol, que já precisa reformular igual, até porque nós estamos sem vice-presidente de futebol, né? Apesar de eu achar que o Roberto ele não fez um mau trabalho, né? Olha como é que ele pegou o Internacional, olha o que ele fez no Internacional de um ano de segunda divisão para o outro ano, nós ficamos em terceiro lugar. Então, acho que ele fez um bom trabalho. O problema é que na verdade, a pressão foi muito grande, né? E eu achava que, assim como tinha que ter uma alternativa para o treinador quando nós tiramos o nosso técnico, né? E não tínhamos um outro treinador para colocar, e aí sim foi um problema muito grande para o Internacional, não que não tivesse que tirar outro, mas tinha que ter um outro treinador, pronto. Não tínhamos, né? Mas hoje tu tem convicção de que tinha que sair o Odair? Tinha, Depois que o Odair saiu, desandou a maionese? Eu tinha convicção de que tinha que sair o Odair. E não foi quando ele saiu. O Internacional desandou quando ele não ganhou a Copa do Brasil para o Atlético Paraná. Isso foi, o estado anímico dos jogadores foi sintomático. Nós tivemos grandes problemas, não só... logo no jogo seguinte, nós ganhamos um jogo, foi um domingo, acho que de manhã, se eu não me engano, ganhamos um jogo de 1-0, a Chapecoense, se não me engano, ou uma coisa parecida, e depois nós não conseguimos ganhar mais, né? Sim, logo depois de perder a Copa do Brasil, o Inter ganha duras penas da Chapecoense, teve 3 gols marcados, mas só um validado. Só um validado, por quase o mesmo jogador que fez os 13 e só um validado. Então, o Internacional, foi ali o grande problema. O grande problema foi... Esse é o divisor de águas do ano do Internacional. Porque a gente não pode dizer que teve um ano ruim. Só disputou a Libertadores, ficou primeiro no seu grupo, ele avançou, pegou o Flamengo pela frente. E todos que pegaram o Flamengo, com exceção do próprio Atlético do Paraná, todos que pegaram o Flamengo pela frente pagaram uma conta bem alta. O Internacional não teve um ano ruim, né? E eu acho que nós temos sim que disputar a Libertadores, apesar de algumas pessoas que entendam que nós temos que disputar a Sul-Americana, a mata-mata. Eu acho que Libertadores sim que o Internacional tem que disputar, mesmo que em disputando ele inicia imediatamente a disputa, já em janeiro. Né? Final de janeiro, início de fevereiro. Então eu acho que tem que mandar o Urizar descansar, volta, vamos fazer um trabalho de recuperação aí. Não sei qual é o perigo. O River está
na pré, né? E outros... O River precisa ganhar a Copa da Argentina para ingressar na fase direto. De grupos. E outros grupos aí, nós temos aí exemplos aí, e nós temos que mirar nesse exemplo, né? De clubes brasileiros que estiveram na pré e não conseguiram passar. No caso do Inter, como o Inter vai estar nessa fase preliminar da Libertadores, pode cair no grupo do Grêmio, pode cair no grupo do Flamengo. Não há problema, primeiro que nós não vamos escolher o grupo. Tá, não podemos escolher o grupo, até porque o sorteio pode trazer para esses clubes aí grupos da morte, vamos dizer assim. Sim, não, mas né? eu faço essa ressalva do poder entrar nesses grupos, porque quem classificou para a fase de grupos, mas não será cabeça de chave, mas aí não pode enfrentar clube do mesmo país. Assim como nós podemos entrar nesses grupos, tá? Os que estão nos grupos podem ter o temor do Inter entrar no grupo deles. Sim. Porque são clubes iguais, o Inter é bicampeão de Libertadores, o Inter é campeão mundial. O Grêmio também tem esses títulos aí. O Internacional, como outros clubes, de um ano para o outro, se recupera e muito bem. Nós tivemos anos assim péssimos de clubes que tiveram segunda divisão ou não foram muito bem nos campeonatos regionais, estaduais, Copa do Brasil, e no outro ano ganharam títulos. Mas a pergunta que eu te faço, Mário, é a seguinte: vem um técnico novo, né? Eduardo Cudê, a pré-Libertadores começa no final de janeiro, início de fevereiro, muitos jogadores em final de contrato, então novos jogadores vão chegar ao Inter. E tendo uma disputa decisiva de mata-mata tão cedo no ano, como é que faz para montar esse time a ponto de jogar um jogo tão importante? Essa é a nossa realidade. Nós vamos ter que montar um time com o que nós temos, buscando outros atletas, os que vão ficar, vão ficar. Nós falávamos aqui antes do Paulo Guerreiro, né? Acho que o Paulo Guerreiro faz muita falta internacional, mas não quer dizer que a gente tenha que ficar refém de um atleta. Eu acho que nenhum clube grande fica refém do atleta. Então, Bruno, respondendo objetivamente, é o que nos apresentam. Nós temos que, se nós temos que entrar ali com um técnico novo, né, que já conhece o Internacional, já está estudando o Internacional, já foi apresentado para o Internacional, ele deve apresentar uma lista de atletas para nós, não tenho dúvida disso, e tenho certeza que muitos desses atletas vão buscar. Então, se nós temos a pré-Libertadores e é início de janeiro, ou final de janeiro, início de fevereiro, é o que nos apresenta e nós temos que disputá-la. Eu, diferente do que o Maurício pensa, eu não gostaria de disputar a Sul-Americana. Eu gostaria de disputar, sim, a Libertadores. Se vai cair num grupo de brasileiros, o brasileiro é que se cuide também, que estiver nesse grupo, porque nós vamos entrar para disputar. Aí, claro, tem que passar, não pode acontecer que nem o São Paulo fez esse ano. Acabei de dar o exemplo de outros clubes também que tiveram essas dificuldades como essa e acabaram não passando. O São Paulo, tá aqui também já o Keller Kloss, ex-conselheiro do Inter, para participar do debate. Grande colega o São Paulo esse ano, ele caiu no primeiro mata da Libertadores e nem aquela vaga de consolação para a Sul-Americana ganhou. Não teve essa chance, né? O São Paulo esse ano não teve essa chance. E mesmo assim, só classificou na penúltima rodada para a Libertadores do ano seguinte. O foco de São Paulo era só o Campeonato Brasileiro, porque também foi eliminado cedo da Copa do Brasil. Sofreu e só classificou ontem contra o Inter, né? Agora, o São Paulo é um time este ano, falando do clube, falando de time, e os dois clubes, eu estou falando do tamanho do Corinthians, apenas os dois e para Libertadores, são times que foram limitados durante o ano inteiro, sofríveis em alguns momentos, né? E o Internacional também, esse divisor de águas que eu falei agora em relação ao Inter, antes e depois do Atlético do Paraná, antes e depois da Copa do Brasil, foi um estado anêmico, foi terrível. Nós não conseguimos remontar o Internacional para disputar os últimos jogos do Brasileirão. Mano, mas olha... Isso é uma realidade, nós sabemos disso. Mas acompanha assim, ó. Você disse que o ano do Inter, no geral, foi bom, né? No geral, foi bom. Mas a gente fala de tudo que aconteceu de ruim pro Inter e da situação que se apresenta após a demissão do Odair. Mas você disse que não concorda com a demissão do Odair. Não, eu falei que eu concordei. Eu não falei a forma... Desculpa, Bruno. Você concorda com a demissão do Odair. Mas tudo de ruim que aconteceu no ano acontece após a demissão do Odair. Não. Acontece após o campeonato... perderam a Copa do Brasil. Ou tu acha que o Odair não teve culpa de perder a Copa do Brasil também? Eu acho que o Odair era o técnico, ele que jogou aquele jogo sofrível lá no Paraná, e eu acho que nós perdemos a Copa do Brasil lá no Paraná, onde ele foi sofrível, ele teve medo, ele não jogou de igual para igual com o Atlético Paraná. Se nós jogássemos de igual para igual com o Atlético Paraná, nós teríamos... Agora alguns dizem, o Atlético Paraná está fazendo chover. Gente, ele está leve. O Atlético Paraná não tem nada que fazer, ele está jogando, ele está classificado. Mas os méritos do ano bom também é do Odair, né? Não estou dizendo que não.
Mas perder a Copa do Brasil daquele jeito, eu era favorável, só para terminar, favorável que saísse o Odair, ponto. Acho que teria que ter um plano imediatamente, antes da saída do Odair. Essa foi a nossa falha. O aproveitamento do Inter pós-Odair só cai. Com o Koubachini foi pior do que o Odair, e com o Zé Ricardo também foi pior até do que com o Koubachini. Mas para introduzir o Keller na conversa, o Mário Sérgio Martins estava falando que ano que vem o Kudê fez algumas indicações. Deverá fazer, mas já fez algumas também. Mas ele fará para quem? Porque ele conversou lá na Argentina com o Melo e com o Rodrigo Caetano. O Melo já saiu e o Caetano, olha, eu tenho alguns indícios de que o Caetano, segunda-feira, se não no próprio domingo, anuncia o desligamento dele do Inter. É um problema também, não, Keller? Boa noite. Boa noite ao Mário Sérgio aqui, companheiro de longa data no Conselho Internacional, na direção do Internacional também, ao Bruno. Satisfação retornar ao programa. A minha avaliação é que é uma série de equívocos que vem acontecendo no Internacional há muitos anos. Não há mais alternância de poder, são mais ou menos as mesmas pessoas. Se alterou o estatuto para 5 presidentes para acomodar todo mundo. Agora quer se alterar novamente o estatuto nesse sentido de se perpetuar. Eu digo o seguinte, 1 ano para quem é competente é suficiente. Agora 10 anos para quem é incompetente é insuficiente. Então não adianta querer passar para 3 anos, 4 anos. 2 anos está bom, se estiver bem, a torcida reconduz. Até porque a nossa torcida ela é muito passiva, ela aceita qualquer discurso. Nós ficamos em segundo lugar para o América Mineiro, com um orçamento 10, 30 vezes maior que o América Mineiro na segunda divisão, e a torcida achou que foi um grande feito. Né? Assim como quando consegue uma vaga, acha que está uma maravilha. Não está uma maravilha. Nós há muito tempo temos treinadores de segunda linha com os maiores orçamentos que o Internacional teve nos últimos 10, 15 anos. Então são coisas inexplicáveis. Né? E essa demissão do Odair é outra coisa inexplicável que eu havia colocado aqui, que eu custava crer que houvesse uma demissão do treinador sem ter já entabulado alguma solução. E depois se confirmou, eu já falei isso aqui, se confirmou que não tinha. E o pior, agora foi demitir o Melo. O Melo pediu para sair, demitiram o Melo, tá? Aí é o seguinte, o Melo sai, mas só um pouquinho, o Melo submeteu ao Conselho de Gestão, 5 presidentes decidiram que tinha que sair o Odair sem ter um entabulado com ninguém. E mais, para sair procurar treinador depois, convidando treinadores empregados, que criou um outro problema, eles não aceitando automaticamente, já estaria gerado um problema para renovar o convite no início do ano seguinte. Então foi uma sequência de equívocos, e outro equívoco maior ainda, e ficou denotado que o treinador que foi contratado, o Zé Ricardo, não era nem o primeiro nem o segundo da lista, foi um improviso. E mais improviso foi que é o seguinte, chega o Zé Ricardo, que até parece que é um bom treinador, eu tenho ele como bom treinador, só que ele vem para trocar a filosofia de jogo do time, que era um time que jogava só reativamente, para fazer um futebol propositivo com poucos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então isso foi uma temeridade violenta e teve um outro ingrediente, os jogadores pediram a permanência do treinador do Odair. Então veja, uma sucessão de equívocos, né, que só pode nos levar a essa condição. Nós perdemos 5 pontos jogando em casa 2 partidas, que não poderiam ter perdido esses pontos. Agora nós estamos na dependência do Goiás não ganhar as 2 partidas, porque se hoje ganha, nos força a ganhar a última. Sobre essa questão ali do Odair, que você citou, que os jogadores pediram a permanência do Odair, isso é fato. Todo mundo já sabe que isso é real, só que tem uma situação que é diferente. Sabe o que passou pela reunião do Conselho de Gestão do Inter que acabou definindo a demissão do Odair? Como virou público que os jogadores pediram,
se não for demitido o Odair, a gente vai demonstrar que quem manda é o vestiário. Esse foi o pensamento. Então a questão é emocional e não é racional. Quando, na verdade, nós temos 5 presidentes exatamente para que haja digamos assim, um confrontamento de ideias e se chegue à razão. Mesmo que fosse, digamos, vai transparecer. Bom, eu já tenho falado há muito tempo. Não vai transparecer nada, porque o vestiário internacional se governa há muitos anos. Há muitos anos que os treinadores são de segunda linha lá. E um time de veteranos como o nosso... não era segunda linha? Único, exceção, único. Os outros também não era segunda linha. Não. O Tite estava desempregado, não tinha nem mercado mais. O Internacional reabilitou o Tite para o futebol. O Internacional houve uma campanha na imprensa, mas no caso do Tite... E ele brigou com o D'Alessandro, né? Mas não se aplica. No Tite, eu digo depois de 2010 em diante. 2010 em diante que a coisa degringolou. Né? Até então... havia condições, era outro momento. Depois, quando o vestiário começa a se governar, nunca mais houve um treinador e mais. A gente sabe nos bastidores que treinadores que conhecem a realidade internacional não aceitam trabalhar internacional porque sabe que eles têm autonomia restringida. Tá? Porque vira e mexe os jogadores é que mandam. E essas últimas escalações que nos detonaram, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, foi o poder da gerontocracia. Os velhos se escalaram porque queriam estar no momento glorioso. E o time ficou lento, o time não tinha força para chegar na frente, o Guerreiro ficou isolado lá na frente, é um jogador terminal que se chegar a bola lá, ele conclui. E nós ficamos, é só relembrar os jogos, as dificuldades que nós tivemos. Mas ele teve uma fase também que ele estava... Mas tudo bem, mas até então, aí eu entro na questão dessa parte final. Então agora o rendimento é o pior possível, que eu até fico pensando, e eu vou te perguntar, Maurício, tu que é sempre abalizado, continua aquela regra que a FIFA está propondo para o próximo Mundial de Clubes, que os 2 últimos campeões da Sul-Americana... Não, quem propõe isso é a Comebol. A Comebol está propondo. Ela está propondo, mas não sabe se quer propor. Nesse contexto, seria melhor, teria mais chance de disputar a Sul-Americana. Porque ainda assim, eu diria... se não está definido... Porque não tá definido. Se não está definido... Eu diria mais do que isso, Só porque o nosso rendimento é sofrível. Por isso que eu estou cogitando disso. Mas eu acho que eu também estou contigo, que nós devemos requerer a Libertadores e tal. Mas sendo realista do nosso contexto, se isso acontecer... Essa questão, o Keller começou a fala dele de forma falar inteligente. uma coisa, Mário, que é importante até... Não, é faladeira. O senhor falou aqui todo tempo do início do programa, mas ninguém me contestou. Mas é possível contestar, né? Claro. Pois então, o programa está aqui pelo contraditório. Eu nem sabia o certo que o senhor tinha falado, só peguei os últimos minutos. Não, eu estou falando que o senhor falou. Não, mas só para pontuar uma frase no que disse o Keller, enfim, de é o caminho mais fácil para o Mundial, eu vou usar e dizer uma coisa que vocês talvez não concordem comigo. Eu geralmente não concordo com o meu pensamento. Mas posso não concordar contigo também. A maior chance... Mas você não vai discordar de mim também para manter esse... discordar de todo mundo. Empate. A maior chance dessa gestão de conquistar um título é na Sul-Americana. Eu não concordo contigo. A maior chance de ter um título até o final da gestão é a Sul-Americana. A última, mas Sérgio, nós colocaste que foi um ano bom e realmente, se olharmos pelas premiações que não se esperava, né, até que foi razoável. O Inter, pelas premiações, não pelo desenvolvimento. Mas o Inter, eu fiz uma analogia em relação ao Inter com ele mesmo em relação aos últimos anos. Tá? O Inter vem numa situação muito sofrível. O Inter vem numa situação diretiva anterior do Marcelo, que nos prejudicou muito. Né? Sem dúvida. No mínimo na imagem, se não for provado o resto da imagem, ficou péssimo. Né? E nós enfrentamos uma segunda divisão. De lá para cá, nós temos que nos levantar. Tivemos um ano de 2018 bom, foi o primeiro ano da pós a segunda divisão, e um ano de 2019 que... Chegamos a umas quartas de final da Libertadores e uma final da Copa do Brasil com muita chance de ganhar. E aí vem o meu problema com o treinador. E aí tu me colocas que realmente pode ser a autoescalação dos veteranos, e eu concordo contigo. E aí, mais uma vez, foi fraco o treinador, então. Porque se houve essa autoescalação, primeiro, ele jogou com medo no Paraná. Segundo, tínhamos chances de ganhar. Eu acho que perdemos o campeonato lá no Paraná. Não foi aqui no Beira-Rio. Aqui foi sofrível também, mas lá foi péssimo. Mas aqui o segundo tempo foi...
Foi caricatura de time. Foi inexplicável pelo seguinte motivo. Mas aí não faltou o D'Alessandro naquele momento? Só aqui, ó. Não, foi inexplicável. Estava lesionado. Não, foi inexplicável pelo seguinte motivo, porque nós tínhamos feito uma partida contra o Palmeiras e que nós encaixotamos o Palmeiras no segundo tempo. Contra o Flamengo, o Internacional jogou até praticamente aos 40 do segundo tempo, pressionando o Flamengo, quase fazendo o segundo gol que levaria os pênaltis. Sim. Tá? Então foi inexplicável que no jogo contra o Atlético Paranaense não se viu nenhuma garra, não se viu nenhuma luta. O time se entregou de modo inexplicável. Se foi uma questão psicológica, se foi uma questão de vestiário, ninguém explicou isso direito até agora. Qualquer questão que seja, eu acho porque às vezes o time demonstra a sua irresignação com o resultado e pode até perder demais, mas demonstre resignação com o resultado. E ali não aconteceu nada disso. O time não reagiu, aceitou passivamente o domínio do Atlético Paranaense. Nós chegamos lá ganhando de times como o Cruzeiro, por exemplo, que aí, por mais que seja, é o Cruzeiro, né? Então o Internacional, na verdade, ele tem... Eu dividi aqui, Kelly, em duas partes. Antes e depois da Copa do Brasil, final. Porque se considerarmos a Copa o Inter ter chegado na final da Copa do Brasil, foi um bom ano. Foi um bom ano. Tá? O Inter não estava assim, nunca esteve a perigo no Campeonato Brasileiro. A perigo quer dizer o seguinte, condições de cair. Sempre esteve beliscando ali um terceiro, quarto, quinto, sexto. Sempre teve os primeiros. E aí, se nós vamos comparar com outros grandes times do Brasil, teremos igual. Mas igual. Eu estou de acordo com Então, igual. Ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Tá? Uns ganharam o campeonato regional ali aqui, mas e aí? Tá? A hora vale, a hora não vale. Então, o Internacional teve uma questão antes e depois da Copa do Brasil. Segundo, eu concordo contigo em relação à falta de planejamento com a demissão do Odair. Concordo contigo. Eu acho que devia ser demitido. Ponto. Eu defendi. Mas tinha que ter um planejamento. Tinha que ter um planejamento. Tá? E essa questão que tu colocas aí do estatuto, que deve passar ainda pela Assembleia Geral, agora em dezembro, né? E deve aprovar. Não sei, claro, tu já fizeste comigo várias Assembleias Geral. Eu já fiz. Acho que vão aprovar, mas eu sou radicalmente contra. Não, mas eu já porque é o seguinte, para que serve o Conselho Deliberativo Internacional? O Conselho Deliberativo Internacional, quando nós tivemos não serve a mais nada, não tem fiscalizado nada. Alteração estatutária. Essa é uma questão que vai se... Nós temos primeiro, Marcelo, nós vamos ter um ano político. Nós vamos ter um ano político agora em 2020. Homologa tudo que a presidência faz. Nós vamos ter um ano... Nem tudo. Homologa até as contas do Vitória, que depois hoje estão na justiça. Tudo está sempre muito certo. Porque o clube ninguém discute. Se perdeu a discussão, a alteração estatutária feita lá atrás pelo Ibsen Pinheiro não permite praticamente discussão de nenhum mais tema lá. E ainda o quadro social só vota no MIG. Então ficou uma situação que hoje não... Todas as alterações estatutárias que ocorreram, o Internacional passaram pelo Conselho, e essa última, e eu fiz uma crítica, não sei se tu te lembra, que eu fiz uma crítica a ela numa das reuniões, em relação a isso, que nós estamos assim, virou um lugar comum, uma alteração estatutária a cada 2 anos. Exatamente, outra coisa que está muito ruim. Está ruim internacional, porque nós ficamos assim, não há uma causa pétrea o suficiente para tocar algumas coisas. Vira essa questão dos 3 anos. E eu não que eu concorde ou discorde, eu vou colocar o seguinte, nós discutimos isso aí há mais de 10 anos. Já passou por quantos pedidos de alteração estatutária? E não passou. Acho que não devia ter retomado. Claro outra questão é a cláusula de barreira. Nós discutimos isso aí na minha gestão, na gestão do Ibsen Pinheiro e não passou. E agora retornou. Sim, mas era 10%, tinha aí que ter aumentou para 15%. Cláusula. Não, aumentou para quê? Fizeram um remendão agora. Fizeram um remendão. Agora estão remendando. Eu acho que tinha que ser 15%. Eu não sei se aumentou ou diminuiu. As 15% é uma cláusula de barreira bem boa. 15 é uma cláusula de barreira que é suficiente. A cláusula de barreira 15 está sendo muito bom para quem está lá. Porque é o seguinte, a última eleição, 57 conselheiros que estão lá não tiveram votação. Nas 2 últimas eleições, eu tive votação para ser conselheiro e estou fora. Por causa dessa cláusula de barreira, que muitas pessoas estão ficando de fora com voto. Então, se não utiliza cerca de 35% dos votos, é só fazer o levantamento. 35% dos votos do sócio vão para a lata do lixo, porque não tem, porque 3, 4, 5
25 movimentos fazem uma votação que chega a 35%, e aí quem é que é brindado com as vagas? Aqueles que fizeram 15%. Ou seja, o quadro social não está sendo respeitado. Mas aí nós temos que diminuir essa cláusula, ela está excessiva. Mas aí não é a quantidade de chapas que está afetando isso. Eu dizer, Maurício, nós temos um número muito grande de chapas, cada uma das chapas olhando para o seu o nicho ali, para isso, meu candidato aqui, meu candidato aqui. Se nós tivermos um número menor de chapas, 4 ou 5, que dá para fazer isso tranquilamente, basta as pessoas entenderem que dá para conversar, dá para ver, e muitas vezes não tem muita diferença, sabe disso? Quantas vezes nós, lá atrás, entramos com outros grupos e, conversando com eles, descobrimos que nós não tínhamos muita diferença. E entramos, nós, juntos, eu e tu com outros grupos. Agora, dividir o internacional, fatiar o internacional de tantos grupos que chegamos a esse coeficiente que colocou 35%. Vai por lixo. Eu até vou dizer o seguinte, Keller. Esse assunto que às vezes não tem muito interesse. Eu vou só te dizer uma coisa. Mais do que dividir o clube, hoje os movimentos políticos maiores do clube também estão divididos. Mas eu quero dizer o seguinte, Mário. Por causa da falta. Eu tenho falado para muitos há muito tempo. Essa cláusula vai embretar quem está na direção, que vai sair da direção por inércia. Porque a última eleição já ficaram só 3 movimentos que passaram, sendo que um passou por 10, 15 votos, certo? Quando nós ficarmos com os 2 movimentos, quem está na direção vai sair por inércia. Porque se ele não ganhar campeonato nenhum, o outro vai assumir a direção. Tá? Por inércia. Não, é que o pessoal está sendo muito inteligente, faz parte. Só que, de repente, vai cair na mão de quem não tem nenhuma condição. Por quê? Porque não vai ter outra opção. Tá? Porque nós temos muitas pessoas desqualificadas. E eu digo assim, é só convidar conselheiros, vem falar só sobre o futebol, eles não conseguem nem falar sobre o futebol. Tal a desqualificação da grande maioria. E essa desqualificação começou lá em 2012. Ah, bom, mas é isso que está levando. O que eu estou dizendo que está levando é isso. Bom, se não querem ouvir, tudo bem, é da democracia, vai continuar, de repente vão aumentar para 20%, assim como está aumentando para 6 anos o Conselho Deliberativo. É assim, eles querem se perpetuar. E só que é o seguinte, resultado de campo que é bom não está aparecendo. Nós vamos fechar uma década agora só ganhando gauchão. Que é isso? E nem gauchão mais estamos ganhando nos últimos anos. Essa questão de 6 anos, ela realmente é um perigo. Claro que é. Pelo descanso que vai dar, entendeu? Acho que daria para descolar a eleição da presidência, mas não foi ouvido. Então deixasse 2 e 2, dariam 4, e se o presidente for bom, ele vai ter 4 anos. 4 anos é um bom... Mas não tem um problema de no primeiro ano você conhece o clube, agora, no segundo tem eleição. Não muda o conselheiro vai ter 6 anos igual. O presidente pode ter 3 só. O conselho de gestão pode ter 3. Sim, mas o conselheiro vai ter 6. Mas aí proibindo reeleição nesse caso? Não. É conselho deliberativo, aí vai eternamente, pode se eleger quantas vezes quiser. É na questão que ele colocou do conselho de gestão, de ter apenas 3. O conselho de gestão tem uma cláusula que está muito estranha lá, nós quisemos ajustar e ainda não conseguimos, tá? Mas não tem estranha não, eles não podem concorrer, essa é verdade. O cargo é o conselho de gestão, tem que examinar isto. Ao cargo é o conselho de gestão, eu tenho dúvidas, sabe por quê? Isso é outra coisa, o pessoal fez a reforma e não se deu conta. Não se deu conta, que estava errado, agora querem corrigir. Não, mas assim não, né? Isso aí não dá, nós temos que respeitar o que está lá. Já é uma série de regras que não estão ajudando. Não, mas essa não ajuda em nada, né? Ah, bom, porque é o seguinte, quando nós criamos lá atrás, a intenção nossa, e o Paiva era presidente da comissão, e tu nos acompanhaste muito bem, sempre fui muito ativo, por sinal, no meu entendimento, não devia estar fora do conselho de jeito nenhum. Bom, mas presidente do conselho, me permite uma informação fiscal duas vezes. Me permite uma informação, desculpa a interrupção, mas uma informação que tu vai comemorar gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras, mas nós falávamos isso, gol do Palmeiras. E aí Zé Rafael. Que o pessoal esquece que está sendo disputado 7,5 milhões de prêmio. Entre Grêmio e Palmeiras. É que tu acha que estava tomando água quando eu falei. Eu falei que... Não, é que eu não tinha chegado, você estava falando sozinho. Eu estou tentando salvar aqui, mano, não estou conseguindo. Mas foi o trânsito, sozinho não dá. Foi o trânsito, sozinho, não sai mais cedo, tchê. Não. 45 minutos de engarrafamento hoje estava comum. Além dessa disputa entre que o Mário Sérgio citou, entre Grêmio e Palmeiras, a disputa é de 1.700.000. Santos também. O Santos, se entrar na disputa, o vice-campeão
Só que para ser vice-campeão, a tarefa do Palmeiras é difícil, assim como a do Santos mas também. Mas é possível também. É possível. Pelo amor. Mas os dois têm jogos muito complicados na última rodada. O Palmeiras joga fora de casa com o Cruzeiro e o Santos recebe o Flamengo. O Palmeiras tem uma boa... Pelo amor de Deus. Não, é difícil. E aí? É difícil. 2-0, fecha agora contigo. Eu vou te dizer o seguinte... Não interessa o resultado de hoje. 2-0, fecha agora. Se tu estás dizendo que a tarefa do Cruzeiro é fácil, Vossa Excelência está desdenhando do próprio Internacional. Por quê? 2005, o Inter teve uma tarefa parecida com a do Palmeiras. Foi ao Couto Pereira enfrentar o rebaixado Curitiba e perdeu no Couto Pereira o título brasileiro. Um pênalti pelo André... Cometido pelo Helder Grande. Desde que eu nunca vi um pênalti saindo pra lateral. Mas fez, não fez? Mas fez. É. Mas faz parte. Mas isso não quer dizer que não esteja dizendo que o Palmeiras ganha do Cruzeiro. E não, ganha. Mas porque o nível de dificuldade que o Inter teve lá é o que o Palmeiras vai ter. Gente, eu vou procurar uma dificuldade do ano de 47 pra ti, se tu quiseres. Tu estás que nem o REC. Mas só que o REC tem uma idade avançada. O REC pode procurar. Não, o REC lembra a década de 30. Eu lembro anos 2000. O REC fundou a Piratinha. Até hoje ele não quer admitir isso, né? Mas... O REC era o gurizinho que tava... Né? O REC tava puxando o cabo na época da legalidade. Não, e ele veio aqui, coisa e tal. Não, essa Copa eu não vi, não viu, mas não, trabalhou lá, não. Não, o REC não viu, mas tava reportando. Tava puxando o cabo lá nos bastidores. REC, não sou só eu, viu? Não sou só eu. Mas aqui, depois só cobra de mim isso, ó. Vice-campeão brasileiro ganha 31 milhões e 300 mil reais. Terceiro colocado ganha 29 milhões e 700 mil. É uma diferença boa. É um salto interessante. É uma diferença boa. No caso do Palmeiras, ser vice-campeão, ele vai receber mais ou menos o que o terceiro colocado ganha, porque como ele não assinou todos os contratos com a Globo, tem uma penalidade ali de 10 ou 15% nesse prêmio. A premiação é da Globo ou é da CBF? Premiação, boa parte é da Globo. Não, a premiação que quando a gente fala em premiação, é aqueles 30% dos contratos. Não, pensei que era a premiação que mas tem uma premiação da Globo, da CBF também dá, por isso eu não perguntei. Esse valor tá somado. Tá somado as duas. Tá somado. O Flamengo, campeão, receberá, porque não deve ter caído a TED ainda, mas vai receber 33 milhões. O vice-campeão, 31,13. Então é 1 milhão e 700 mil a diferença para o oitavo aí que me interessa aí. O oitavo colocado vai ganhar 21 milhões e 400 mil reais. Ah, é? Olha. Pô, ainda ganha 21 milhões com o seu oitavo. O Grêmio... Pô, já foi mais difícil, né, Marcelo? Não se ganhava nada. Nós em oitavo pagava pra ir lá receber o prêmio, não. Pra se ter uma ideia, ano passado, o oitavo colocado... ainda que tá ruim. Ano passado, o oitavo colocado ganhava 2 milhões e 100 mil. Agora ganha 21 e 400. Agora ganha 21 milhões e 400. O sexto colocado, que era possível pro Inter... 24 milhões e 700 mil. Tinha 3 milhões. E o Grêmio tá andando pra isso, né? Porque domingo só gurizada em campo. Mas veja como é bom disputar os títulos e ganhá-los. A Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão hoje dá um bom dinheiro. Claro. Dá um bom dinheiro. Aqui, ó. Mas aí, foi o tempo que a renda só era da televisão. Eu quero saber uma outra questão, já que a gente tocou o assunto premiações. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouquinho mais complicada para vocês, mas antes eu quero saber o seguinte. Vocês acham que o Inter tem que entrar às ganhas no final de semana para tentar superar o Corinthians? Porque é 2 pontos a diferença. O sétimo colocado ganha 23 milhões. O oitavo colocado ganha 21 milhões e 400. Então tem uma diferença financeira. O Inter na última rodada vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa e o Corinthians com o Fluminense em casa. Ok, é difícil de superar o Corinthians, mas daqui a pouco dá para chulhar. Vocês fariam isso? Ou, como sabem que o Inter vai disputar a pré-Libertadores, vocês dariam férias hoje à noite para os jogadores para voltar um pouquinho mais cedo e ter mais tempo? O Goiás já perdeu o jogo? Não, tá perdendo. Tem uma questão. Correção na minha fala. Acabou de empatar. 1-1. Que barbaridade. Mas o empate ainda serve para Sim, o empate ainda serve. Mas eu penso que é uma obrigação moral ganhar o último jogo, mesmo que o Goiás não alcance o Internacional, porque está sendo, essas últimas rodadas aí, com essa campanha do Zé Ricardo, está sendo deprimente. Tu acha que vai lotar o Beira-Rio domingo, cara? Olha, se precisar ganhar, se o Goiás ganhar o jogo hoje, precisar ganhar, não digo lotar, mas eu acho que vai ter um bom público, sim, para empurrar o time. Porque, afinal de contas, né? Por favor, é uma obrigação esse torcedor. É quase uma lei do ex esse gol do Goiás, porque é gol do He-Man, gol do Rafael Moura. Ele andou fazendo golzinhos aí nos últimos jogos, né? Inclusive contra nós, né?
Daqui a pouco pode voltar, o Guerreiro tá saindo. O que penso que eu acho que não é obrigação de ganhar, é obrigação de jogar bem. Até se nós formos jogar sem a obrigação de ganhar, eu acho que o time fica leve e capaz de ganhar. Agora, essa obrigação de ganhar... Tu abordaste por outro lado. Sim. Eu acho que os jogadores são pagos para ganhar, não para perder nem para empatar. Não tô dizendo que começar ele vai perder por aí. Segundo, tá vexatória a campanha das últimas rodadas. Nesse ponto que eu quiser. Agora, pelo lado que tu pegou, tudo bem. Aí eu vou ter que concordar. Bom, se o time não se coloca na obrigação, ele tira o peso psicológico. Não, entendi. É que tu abordou por um outro lado. Sim, eu acho que é o tirar o peso, né? E nós não fomos assim, tu tem que ganhar para classificar. Eu acho que o Internacional naturalmente vai ganhar do Atlético, que também não tem nada que fazer. O Atlético Mineiro não tem nada que fazer. Acho que briga por uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que já está, não está? Não, garantido não. Certamente não. Pode ser então que ele venha com esse intuito, mas eu não vejo assim. Eu acho que nós temos que nos preparar, sim, para 2020. O Atlético Mineiro é o 12º com 48 pontos. E ele está no limbo. O primeiro fora da Sul-Americana... Vamos ver aqui. Não, na Sul-Americana ele tá. O Botafogo tem 42. Então tá. Mas ele tá disputando esses prêmios. Uma vitória contra o Inter pode valer 2 milhões pro Atlético. Mas não é isso. Não. Então não. Não, acho que não. Vai ser um jogo de compadre. O Atlético Mineiro tá com 48 pontos. O Palmeiras ele pode ser ultrapassado pelo Vasco, que tá em campo contra o Bahia, tá 0-0. Mas ele tá ali em 12º com 48. Só saiu gols no jogo do Grêmio? Do Goiás? Só saiu gols em Palmeiras e Goiás. 1-1, o Rafael Moura marcou de pênalti. O Atlético Mineiro vencendo, ele pode ir a 51 pontos. Ele pode terminar na primeira página. E aí a grana é melhor. A gente tá falando que o Atlético Mineiro ganhando do Inter pode subir 3 posições. Considerando que é quase 2 milhões, é 6 milhões que vale pro Galo. Tu não passa isso pros jogadores, essa questão matemática e financeira. Não tem como. Então... Mas aí, como que não passa? Porque eu vou deixar uma pergunta no ar. Ele vai ganhar o salário dele, vai ganhar o jeito de imagem dele, e tá no contrato, tem que pagar. Daqui a pouco tem o bicho. Mas nunca se sabe. Esse bicho para esse tipo de coisa. Eu vou deixar uma pergunta no ar e vocês vão me responder depois do intervalo comercial, porque eu sei que o arrazoado será longo. Por que, sem ganhar nenhum título, o Inter gastou quase 10 milhões de reais em bicho? Vocês respondem depois do intervalo, já voltamos. (7h51) de volta com cadeira cativa. Daqui a poucos instantes começa Flamengo e Avaí no Maracanã. Bahia e Vasco 0-0. Grêmio e Cruzeiro também 0-0. E eu vou dar uma notícia boa pro Mário Sérgio Martins. Gol do Palmeiras, 2-1 contra o Goiás. Dudu aos 34 minutos. Com esse resultado, o Palmeiras vai tirando as chances do Goiás. Tirando o peso das nossas costas. De brigar por Libertadores. E aí eu repito o que eu disse antes. Se estivesse no departamento de futebol do Internacional, hoje à noite, terminou o jogo 21h15 do Goiás, eu mando um WhatsApp no grupo de jogadores e digo: galera, estão liberados. Parece que a CLT não deixa fazer assim, parece que tem um tempo de maturação, né? Parece que não pode pelo WhatsApp. Uma coisa assim. Aí vão deixa eu aproveitar pra pré-temporada. Libera 3 dias antes pra voltar 3 dias antes pra pré-temporada, cara. Se tu quer responder a tua pergunta, deixa eu mandar um abraço pra uma turma ali da loja Avenida ali da Otávio Rocha, onde trabalha o irmão de Giovanni Luiz, o Luiz de Bom. Trabalha ali, é um cara sensacional eu estive lá umas 3 semanas atrás, antes de sair de férias, e me cercaram lá, dizendo que, quando tu for no REC, nos dá um abraço, porque todos nós assistimos o REC, né, no horário que é um horário bom para eles, sai às 6, 7 horas, estão em casa, né, então vai um abraço para vocês aí. O REC não tá aqui, né, porque... reumatismo, aquelas coisas todas que ele tá sentindo agora, né? Mas o resto tá tudo bem, né? Tá chamando o REC de velho. Ele aqui, não disse isso. Mas quem é que tem reumatismo? Não sei. Nunca vi bebê com reumatismo. Eu disse que ele é velho. Não. Parece que tem reumatismo em jovem também, né? É uma exceção o REC, né? Olha aqui, Carlos Burlamarque. Boa noite, Maurício. Abraço afetuoso ao Serginho Martins. Aproveita e pergunte pra ele quantas camisas tricolores ele viu no Central Park. Nas férias, já que o Marcelo eu vi de todos os times, vi do Grêmio, vi do Internacional. Te confesso que vi mais do Grêmio lá,
né? Tive, acho que um número bem específico. Mas lá em Nova York, Nova York tem, a gente sabe que são 5 bairros lá, Nova York. Quem conhece Nova York sabe disso, né? Então, no Brooklyn, que é um bairro era mais popular, agora não é. Agora é um bairro de turista, um bairro de boemia, de boemia boa, de estudantes e tudo mais. Tinha, assim, eu vi camisas do Inter e camisas do Grêmio, na mesma proporção. E até brincava lá, né? Aí fui brincar com um cara com a camisa do Internacional, o cara era uruguaio. Mas não, é que eu torço pro Inter, que a minha família tem parentes no Internacional aqui em Porto Alegre e torce pelo Inter, né? Então o único que fui brincar era Uruguai, Colorado. E esse fenômeno é muito curioso. Na época que o Grêmio estava disputando a final da Libertadores, eu estava em Atenas. Tava mal, né? Na Grécia. Imagino. E aí eu tava... Comendo mal. Eu tava passando ali por uma região perto da Acrópole, onde tem muitas lojinhas, e um senhor viu eu conversando com a minha esposa, viu que era brasileiros, nos levou para mostrar que ele tinha uma moeda de real da época que ele veio pro Brasil, não sei o quê. E ele perguntou de onde que eu era. Eu falei, olha, sou do Rio Grande do Sul. Aí ele falou, da terra do Botafogo? Eu falei, não, da terra do Grêmio e do Internacional. O Grêmio vai jogar a Libertadores, inclusive, hoje à noite. No dia seguinte eu passei lá, o jogo no horário da Grécia era 2 horas da manhã. No dia seguinte eu passei lá, ele me puxou pra dentro da loja de novo pra dizer, assisti o jogo ontem, que estádio bonito na tua cidade, não sei o quê. Eles gostam muito do nosso futebol. Não, tu vê falar muito lá. Se bem que o americano... O norte-americano, ele é muito frio para o futebol, né? Eles têm o futebol como o 4º, 5º esporte dele lá, né? Os outros esportes a gente sabe muito bem, que são outros que não... Futebol americano hockey. Eles têm basquete, tem, por exemplo, cancha de patinação lá, tu encontra como cancha de futebol aqui. Aos montes. Olha, que aqui não encontra tanta cancha de futebol. E como tem lá, em qualquer lugar, se tu vai numa praça, tem, e o governo está cuidando, né? Então a gente sabe que o futebol lá, o futebol que nós conhecemos, né, que nós praticamos aqui no Brasil, ele não tem toda essa prática lá, pelo menos no centro lá da cidade de Nova York. Agora, se tu vem para cá, um pouquinho para o sul, né, com as divisas com a América Central, Miami, aquelas cidades todas ali, tem muito futebol. E tem muitas escolinhas, inclusive uma escolinha do Internacional lá. Eu vou pedir pro Ricardo Marques, que está participando do nosso Facebook, para ele deixar mais claro, porque ali naquele período que eu tava falando sobre jogar a Sul-Americana, que era a maior chance de título do Inter ano que vem, ele mandou, verdade, esse cara sabe de futebol, mas não sei se sou eu, se é o Keller, se é o Mário, se é o Bruno. Não, enfim, ele acha que alguém sabe de futebol. Um abraço pra ele, agradou. Um abraço, vou aceitar os elogios a todos nós. Se tu quiser identificar nominalmente... Esse é o melhor telespectador que nós temos no programa. Mandou que esse cara sabe bom. Aí todo mundo tá cantando que nem o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Mas tudo bem, olha aqui, ó. Saudade do REC agora, Maurício. Não, o REC ia cantar. Me deu saudade do REC. Não, o REC ia cantar a música. Eu só recitei a música. Não, mas substituiu a altura, né? Não, mas com essa frase aí, pelo amor de Deus. Pois substituiu a altura, né? Sim, agora eu entendi, né? Também a minha cabeça não alcança tanto a tua inteligência. Substituiu a altura. Até com as frases. Olha aqui, ó. O Alsônia, o que tá no WhatsApp dele aqui, tá dizendo, ó, Maurício, não tem que liberar os jogadores. Tu não viu o jogo de ontem? Foi o jogo de quem já está de férias, tirando o pé. Olhando o São Paulo jogar. Parecia um jogo festivo, até que enfim apareceu alguém para falar a verdade, diz o nosso telespectador. Agora, terminando hoje, o Goiás não vencendo, pensar em 2020, né? Vários jogadores devem sair. Eu pergunto para os dois, quantos jogadores e para quais posições o Inter precisa contratar? E eu acrescento a terceira questão nessa mesma. Tinha uma pergunta que não foi respondida. Daqui a pouco. Vai ficar na hora a pergunta. Além dessas perguntas do Bruno, quantos para qual posição? Eu pergunto, com que dinheiro? Mário Sérgio Martins. Futebol, futebol tu faz com e sem dinheiro, né? Tu tem que saber o limite do teu endividamento. Só quem se endivida no futebol, quem tem capacidade para se endividar no futebol. Tu não pensa que os clubes brasileiros estão que nem o Flamengo, que nem o Palmeiras. Não. Olha, o Palmeiras já está surgindo dívida. E outros, o Corinthians está cheio de dívida. E vai montar time. O Internacional tem que montar time independente do resultado financeiro deste ano. Ele vai ter que montar time para ganhar alguma coisa ano que vem, com ou sem endividamento. Nós fizemos futebol durante anos, nós chegamos a uma Libertadores 2006, o Campeonato Mundial, e olhava o nosso balanço, nós estava super endividado. E o clube se pagou.
Os títulos acabaram pagando o que nós tínhamos para pagar. Então, essa história de ter endividamento ou não, tu tem que fazer. Nós somos um clube de futebol. Tem o limite não somos do Profut, um clube. Né? Sim, mas tu tem que administrar isso. Tu tem que administrar isso. Entendeu? Tem que saber administrar isso em relação ao Profut também. Não há problema nenhum. Agora, quanto a jogadores, primeiro nós temos que pensar no novo vice-presidente de futebol, que é o que nós não vamos querer fazer um time só sem um cargo político dentro do vestiário. Pode ser o Alexandre Fabriciel ou qualquer outro, mas tu tem que nomear esse cara logo. Não, será? E aí eu vou ficar na questão figurativa do resto das férias. Tem que ser amanhã também. Tem que ser alguém que vai gerir o futebol politicamente, vai dar a posição do Internacional para que o executivo, para que o técnico siga aquilo. Se bem que nós, vindo um técnico aí, que é o Cudê, que é um técnico que, ao meu ver, embora não seja consagrado, é um baita técnico. Um baita técnico. A mostra que se tem dele é que é um grande, que é bom treinador. Eu acho que não é uma aposta. Eu acho que não é uma aposta em relação ao técnico. Acho que ele vem, entendeu? E vai resolver aquilo que o Keller colocou, e ele tem razão, grande parte razão em relação ao vestiário, né? Que eu acho que não é só isso, mas isso também existe. E nós deixamos, e aí que eu culpo o treinador que saiu por causa disto. Também, a escalação ela não foi só contra o Atlético Paraná, foi antes, inclusive. E tem que ter um treinador para resolver isso. Olha, eu que mando, é comigo mesmo e não é ninguém entra por idade, por tempo de serviço ou por ser amigo do rei. Prestados, o ser amigo do rei. Não, mas serviços prestados. Não, é porque o cara foi campeão em 2006, que vai jogar tem que jogar em 2020. Não. Vai jogar quem tem a condição de jogar. Não há. Eu disse aqui, não sei se foi pro ar ou não, eu não sou refém de jogador. Jamais você refém de jogador. O clube não pode ser. E o clube está refém de um jogador. O clube não pode ser refém de jogador. Se o jogador tem que sair, tem uma proposta, eu não vou apelar para o emocional. Eu não vou apelar. Está resolvido, vai. Porque se ele ficar, eu vou ter um outro problema. Eu fiquei, Nesse ponto eu concordo, assim como eu digo mais. O clube está refém de jogador há muitos anos. Nós vamos fechar 10 anos que nós não ganhamos nada de significativo e um jogador manda do vestiário. Até o REC me disse aqui, não, o D'Alessandro disse que o presidente disse que ele vai escolher se renova. Mas então você está na cadeira do presidente. Quem tem que escolher a conveniência é a direção. E não o jogador. Eu acho que ele diz assim, não, eu vou dar a minha palavra, se eu quero ou não. Agora, se o clube quer ou não, é outro problema. Não, mas eu não entendi assim o que ele falou. Não, entendi que é uma decisão pessoal dele. Entender, mas na verdade, uma decisão pessoal tua e qualquer coisa. Todo mundo sabe que isso vem acontecendo há muito tempo. O D'Alessandro já deu entrevista dizendo que quer jogar. Eu respondo objetivamente ao Bruno. É o seguinte, nós temos que nos livrar de todos os jogadores que demonstraram que não tem capacidade técnica para jogar internacional. Parede fica ou não? Nós temos vários deles que não têm condições, já demonstraram. O REC me perguntou aqui lá atrás sobre o Richelli. Eu digo, eu não sei por que estão há tantos anos esperando por esse jogador. Às vezes que o Sport Recife jogar em Porto Alegre, eu nunca vi grande virtude desse jogador. É um jogador comum. Então, nós estamos assim, cansados de ficar anos esperando para trazer jogadorzinho comum. Mas se é para jogador comum, aposta no jovem da base. Porque tranca a carreira dos jogadores da base. Se me permite, Keller, é uma outra situação que nós temos que rever. Tem que rever essa questão da base aí. Nós temos jogadores aí pedindo passagem. Estamos segurando o jogador da base. O Nacional sempre pega uma seleção de sub-18, sub-17, sub-19, sub-23. Tem lá 10 jogadores internacionais de tudo. Pô, onde é que estão essas crianças? Sim, mas aí é que está. Se eles estão lá, eles têm mérito para estar lá. É a questão da direção isso aí. Isso é a questão da direção. Sim, porque a direção tem que ter uma política clara. O que eu tenho criticado há muito tempo é que os nossos vice-futebol, ninguém sabe o que eles pensam sobre futebol. Aí eles assumem como vice-futebol, ficam 1 ano, 2, dão 1000 entrevistas e tu continua não sabendo o que eles pensam sobre futebol. Porque não tem clareza no raciocínio e não transmite nada. Eles simplesmente ficam justificando o que os treinadores fazem. E depois demite o treinador. Ora, se o cara fica lá para dar entrevista depois do jogo para justificar o que o treinador fez toda hora, tudo bem que ele não vai entrar numa briga com o treinador pública, porque isso é muito ruim. Mas acontece que parece que a finalidade do vice-futebol é simplesmente justificar o que o treinador fez. Tudo que o treinador fez está certo. Só que daqui a pouco não tem resultado, eu mando o treinador embora. Como assim, então, todas essas entrevistas? Então não dê entrevista, mas não se submeta a ficar justificando o injustificável. Tá? Olha aqui, ó, eu já vou... que eu tava fazendo sinal que quer falar, então eu vou... Não, eu já vou passar a bola para vocês de novo. Eu poderia falar mais ainda sobre os jogadores que tem que ir embora. Não, eu vou só atualizar na Arena. Tá 0-0, terminou o primeiro tempo. Antes do final do primeiro tempo, o Ariel Cabral recebeu um cartão amarelo
fez mais uma falta forte no Diego Tardelli. O árbitro avisou ele que era o último, o Adilson percebeu e teve que fazer uma troca antes do intervalo porque o jogador estava com a cabeça quente. Mas já tá, mas já tá fora do último jogo. Na verdade, isso aí é a emoção negativa da partida. Reflexo da situação. Mas assim, para completar o cenário, foi substituído o Ariel Cabral. E no final do primeiro tempo, antes do juiz apitar, estavam discutindo em campo o Edilson, ex-Grêmio, com o Henrique, que é o capitão. Não me surpreende disso, discutiu alguém. E quando terminou a primeira etapa, todos os jogadores do Cruzeiro foram cercar a arbitragem. Para se ter uma ideia do momento. Edilson também tomou cartão, só para relembrar aquilo que eu falava mais cedo. Egídio, Ariel Cabral e Edilson, todos pendurados, os 3 levaram, estão fora do último jogo. Mas o Ceará também aconteceu ontem. Vamos acompanhar o segundo tempo. O Ceará tinha 7 jogadores com cartão amarelo, dos quais 4, se eu não me engano, conseguiram tomar um cartão amarelo e não jogam a próxima. Gente, Cruzeiro e Ceará, a diferença técnica é muito grande. Claro que os dois estão na emoção, mas o Cruzeiro tem melhor substituição que o próprio Ceará. Então isso... Não, mas eu nem falo nesse sentido, Mário. Eu falo no sentido de que joga em casa o último jogo e pode ser rebaixado em casa. Falo no sentido de fugir, isso nós vimos agora, né? Fugir dessa situação. Olha, e o Palmeiras vai pra cima. Por quê? Pra mim tem vários motivos. O principal é... Esse time tem que cair também, esse clube. Eu já caí 2 vezes, o Palmeiras caiu 2 vezes. Outros clubes caíram. O Atlético Mineiro, então, vai fazer uma torcida lá para que o Atlético Mineiro caiu já. O Cruzeiro, o Santos, o Flamengo... O Atlético Mineiro já teve a oportunidade de rebaixar o Cruzeiro anos atrás, né? E não rebaixou por incompetência. Não por incompetência. Mas foi incompetente, não por falta de vontade. Vontade, tomou 4 ou 5 gols um atrás do outro, lá nunca vi isso. Mas continuando, tem mais jogadores veteranos que não têm mais força física, tem que agradecer tudo que eles fizeram e mandar embora. Nós vimos o Atlético Paranaense chegou com a gurizada de 18, 20 anos e tocou o Internacional dentro do Beira-Rio e o Internacional não tinha força física. Como continua não tendo força física para atacar adversário. Então não adianta ficar o D'Alessandro voltando lá na frente da área internacional, virando o jogo, sendo aplaudido na torcida. Mas eu acho que isso passa pelo planejamento internacional esse ano. Mas calma, nós estamos há 10 anos com esse planejamento equivocado. Eu espero que esse treinador venha com autoridade sobre o vestiário. Mesmo sendo amiguinho do D'Alessandro, parece que é amigo, né? Que já foi indicação da D'Alessandro. Jogaram juntos. Mas isso desimporta. Importa da personalidade dele, que ele, pelo menos até agora, demonstrou que é um treinador que tem personalidade. Espero que não venha aqui para sucumbir aqui a vestiário de veterano. Né? Essas contratações inexplicáveis. O Zeca até tinha um indicativo, porque estava subindo, que seria... Mas fracassou rotundamente, não tem altura, não tem força física, não chega na frente, é uma preocupação porque ele não consegue marcar ninguém na bola defensiva, e aí o zagueiro não sabe se ajuda o Zeca ou se marca o centroavante, ou o zagueiro adversário que está subindo para a área. Agora que mágica esse ano dourado, né? O Wendel, aí vem esse Natanael, que até agora não se sabe, mas por que não subiram os guris da base para jogar essa bolinha que eles jogam? Põe um guri da base e o veterano tranca o guri que está subindo e aí tu não consegue saber avaliar realmente. Agora, claro, eu não estou apregoando aqui que jogue só com jogadores muito jovens, que também não é o ideal. Tem que mesclar. Aí tu vai ver o caráter desses jogadores mais veteranos, porque alguns veteranos já estão pensando já estão preparando, sabe aquela figura da Olimpíada, quando o atleta está no aparelho e aí está se filmando e o narrador diz assim, agora ele está preparando a saída do aparelho. Há jogadores veteranos que estão preparando a sua saída do futebol. Então eles estão preocupados com os negócios que eles têm que encaminhar. Olha, eu vou fazer tal investimento nisso ou naquilo e tal, e não estão mais com a cabeça focada. Já é diferente o jovem. O jovem, ele quer título, ele quer se consagrar, ele quer melhorar o salário dele, ele quer ser visto como um grande jogador. Então nós temos que ver esse caráter, porque há jogadores que são mais veteranos, que gostam de passar os seus conhecimentos para os mais jovens, que se entregam para o time, que são lideranças positivas, que não pensam só no seu umbigo. E isso é avaliação, Marcelo, quando faz o planejamento. Claro. Isso para fazer um time que mesclado. Acho que este ano de 2020 o Internacional vai ser obrigado a fazer essa avaliação. Entendeu? O presidente Marcelo vai ter que definir isso de uma forma tal. E outra, e vai ter... eu já respondi a pergunta do Maurício, mas vou deixar bem claro que essa posição minha. Acho que o clube tem que saber se endividar.
Não adianta, eu não vou gastar porque eu não... Não adianta gastar à toa também. À toa, não, tem que saber, tem que ser inteligente. Não adianta trazer o Natanael a 240 mil por mês. Aí a inteligência do endividamento. Eu sempre lembro do Foguinho, né? Não necessariamente como ele dizia, mas assim, o futebol se faz com muito dinheiro, pouco conhecimento, ou muito conhecimento, pouco dinheiro. Ou seja, tem que mesclar. Não, tem que mesclar o muito conhecimento com o dinheiro que tu tens, com a capacidade, por exemplo, até mesmo de endividamento. O chileno lá que está jogando lá na Arangues. Eu gostaria de ter ele de volta. Mas aí o jogador que vem é titular, né? Mas é um bom jogador. Sim, acho que você tem que investir em um jogador, investe nesse tipo de jogador. Sim, jogador que tu sabe que vai dar resultado. Vai dar resultado, entendeu? Acho que nós temos que reformular o nosso meio de campo totalmente, saber quem está com vontade de ficar, quem não está. Nós tivemos jogadores aqui que jogaram até maio e depois desapareceram, né? Tem jogadores que não podem vestir a camisa do Inter. Que são titulares. Mas nós temos com vários jogadores aí. Então nós temos que verificar. Nós temos que ter um planejamento. O planejamento começa amanhã. A persistir esse resultado aí... Tá no intervalo já. Amanhã. Vocês vão me falar então quais são esses jogadores que não deviam estar vestindo a camisa do Inter? Depois do intervalo, já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Keller Kloss, ex-conselheiro do Internacional, ao centro Mário Sérgio Martins, conselheiro atual do clube, e o Bruno Soares, jornalista. O Inter não tem mais chances de chegar à vaga direta. Jornalista e produtor. Jornalista, produtor, radialista. Todos bons lá, ó. Direitou a Rádio Grenal de manhã lá, ó. Eita, que a coisa está andando fininho lá, o pessoal. A audiência crescer, daqui a pouco é capaz até de darem mais tempo pro REC, porque tem o Bruno na retaguarda. Tem um programa lá que é um dos mais vistos agora, ouvidos lá na Rádio Grenal. Eita, é o meu bruxo ele, hein? Não, que eu não gosto dele, imagina. Depois eu te mando a fatura, tá, Bruno? Porque se puxa saquismo aí, tu tem que até pagar depois. Isso tem um nome. Não, acho que o Mário Sérgio vai ter que comparecer no caixa, porque desde que eu cheguei aqui já teve umas 10 anúncios aí, né? Só. Pô, só. Pô, não eu só falei da loja Avenida do Otávio Rocha. Mas já falou 2 vezes, viu? Eu só. Já aumentou o toco. Aumentou o toco. É que eu fui mas amanhã eu passo lá cedo, né? Pelo menos umas 2 camisas tem que sair. Aliás, camisas que boas. Que tá faturando em cima disso. O REC já deve estar dormindo pelo horário, tomou sopinha e deve estar dormindo, não? Não, certamente acompanhando os jogos. Olha aqui, o Inter não tem mais chance da vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, mas com a derrota do Goiás, que está acontecendo nesse momento para o Palmeiras, está garantindo vaga na fase preliminar da competição. Colorado volta a campo domingo, 4 da tarde, contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O Wendel recebeu o 3º cartão amarelo e o Keller Kloss e o Mário Sérgio Martins estão lamentando essa ausência. Natanael pode ganhar uma oportunidade. A direção afirma que não recebeu contato do Boca Juniors por Paulo Guerreiro, mas o clube argentino prepara uma proposta oficial. E segundo os jornais da Argentina, o Boca já sabe a multa, que é baixinha, é 4,5 milhões de dólares, e vai bancar a multa para ter o Guerreiro. Porque o River já entrou na parada também, mas o Boca saiu na frente e vai levar o Guerreiro para a próxima temporada. Danilo Fernandes pediu 3 anos de contrato para renovar com o Inter e aguarda a resposta do clube, que pode ocorrer nos próximos dias. Depois do intervalo, os nossos convidados vão dizer se eles renovam por 3 anos com o Danilo ou se deixam ele assinar com o Grêmio, porque é uma grande tendência. O Danilo não vai sair de Porto Alegre. Mas o Danilo pode renovar e ser moeda de troca. Para mim, nós temos bem servido jogadores de goleiros. Não só os que estão jogando, mas o pessoal que está subindo. Mas tu renovaria só para não ceder pro Grêmio? Daqui a pouco o Marcelo te responde. Rodrigo Caetano conversou hoje à tarde com representantes do Palmeiras. Ele está no interior de São Paulo para uma palestra. Não foi para conversar com o Palmeiras, mas os dirigentes do Palmeiras foram até Ribeirão Preto, que é onde ele está, onde ele deu essa palestra para clubes das séries A2 e A3 do Paulistão. E tem essa sondagem para trabalhar no clube paulista. O Grêmio está empatando com o Cruzeiro 0-0 na Arena. Lembrando, Jeromel, Léo Moura, Maicon e Alisson sequer ficaram no banco de reservas. Após a partida, os titulares estarão de férias. O time que está em campo: Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman e Cortez, Michel e Matheus Henrique, PP, Tardelli, Everton e Luciano. O Cruzeiro não tem mais chance de ser rebaixado hoje, porque o Ceará perdeu ontem, mas fica com uma situação complicada. 11 minutos de bola rolando no Maracanã e já tem gol do Flamengo, 1-0 contra o Avaí. 1-0 também é o placar de Bahia e Vasco da Gama em Salvador. E o Palmeiras está ganhando do Goiás. Já voltamos. De
De volta com o nosso Cadeira Cativa e, obviamente, relembrando, tá 2-1 pro Palmeiras contra o Goiás em intervalo de jogo. Gol do Flamengo foi marcado pelo Arrascaeta. O Arrascaeta em 22 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Segundo o Caê Mota, que é do Globoesporte.com, 13 gols e 12 assistências. Que ano do Arrascaeta. Ele se pagou, então, a multa rescisória que foi veio do Cruzeiro. Veio do Cruzeiro. E esse Arrascaeta, quando foi pro Cruzeiro, ele esteve em conversação com o Internacional. Sim. Né? Quase fechamos, mas acho que lá o Zezé Perrella botou mais um dinheiro e acabou levando ele. Ele foi no prazo de pagamento. O Cruzeiro pagou à vista, pagaria em menos parcelas. Segundo dizem as más línguas, foi a única coisa certa que a gestão do Pífero ia fazer, trazer a Arrascaeta. Mas eles chegaram aí lá conversar com o Sampaoli quando trouxeram o Argel. E na época, foi o Luiz Fernando Costa, falecido. E na época... Viajou, né? Na época quando veio o Argel já era o Pellegrini já. Pellegrini não, mas o Sampaoli, o Luiz Fernando Costa... Não, quem aí foi o Aguirre que o Luiz Fernando Costa trouxe. Não, trouxe, mas antes eles foram lá. Eu me lembro que ele foi lá conversar com o Sampaoli, o Luiz Fernando Costa, enquanto vivo. Bom, que ele faleceu em 25 de janeiro. Ele era sócio do Vitório lá. Então, mas o Sérgio é a fonte da informação. Eu me lembro dessa situação, que olha, o São Paulo, aí o Vitória acabou indo com ele e tudo mais, né? Essa questão e sempre vem à tona ali, eu acho que o Internacional, ele teve aí uma dificuldade muito grande com pessoas, né? Com pessoas... com pessoas ouvia um barulho no fundo, pensei que fosse, mas não é. Com pessoas, né, que administraram o clube como se tivesse administrado a sua casa e administrado de uma forma assim, muito ruim, né? E isso nós estamos pagando preço. A justiça vai dizer se eles são culpados ou não, eu não estou julgando ninguém. Agora a imagem do clube ficou péssima nesse período inteiro, foi péssimo para o clube em todos os aspectos. Sim, em todos os aspectos. Na época do Arrascaeta teriam optado pelo Anderson, né? Sim, o Inter achou caro o Arrascaeta, mas pagou um salário 2 vezes maior. Que horrível, né? O Anderson e outros jogadores, não. Tivemos aí uma dificuldade muito grande nesse período. Vamos passar um pouquinho de vontade agora, vamos chamar o Rec para ele dar o recado da Pampas Prime, carne de qualidade. Matar a saudade dele. Vamos lá, Rec. Um bom churrasco começa aqui, na Pampas Prime, na Casemiro de Abreu 1212, antigo Posto Figueiredo. O posto ainda existe, né? Olha aqui, ó. E depois, para iniciar o churrasco, um bom pão de alho, um queijinho coalho, aquela linguiça campeira, picanha extraordinária, maionese pronta, a pancetta, que é a barriga do porco, né? Mas é deliciosa, extraordinária. Olha aqui esse assado de tira, que maravilha. E esse aqui é um contrafilé corte inglês. Na Pampas Prime, Casimiro 1212. Vem pra cá. Pampas Prime, como a gente diz, tem relação direta com o produtor. Tá aí o endereço, ó, Casemiro de Abreu 1212, na esquina da Quintino. Carne boa lá, hein? Carne de qualidade. Vamos mostra a foto aí pra gente, Milton Machado, por gentileza. Esse é o aquecimento pro churrasco de aniversário do REC final de semana, né? Opa, Túlio De Rose. O Bruno Soares já vai... O REC só não vai revelar a idade, agora a festa vai ter, né? A festa vai ter e com qualidade, porque é com carne da Pampas Prime, relação direta com o produtor, repito, Casemiro de Abreu 1212. Deixa eu falar da Fábrica Fantástica Brindes. O Mário Sérgio Martins, que é um empresário da nossa sociedade, sabe que brinde é a propaganda inteligente. Para fidelizar os seus clientes, conte com a Fábrica Fantástica Brindes. São mais de 2.000 opções de brindes para sua empresa, para o seu evento. Lá no site fabricafantastica.com.br, o WhatsApp está na tela também, você pode falar agora com o Lohan. Já pediu um orçamento? Olha, minha filha vai se formar ano que vem, quero fazer o copo long drink, o casamento, um cunhado, enfim, de alguém. Quer um evento? Tem um evento? Quer fidelizar o cliente da sua empresa? Fábrica Fantástica Brindes é a pedida. Daqui uns dias teremos as canecas aqui. Já saiu. É final no do Story, ano. Vamos fazer a propaganda então. O pessoal vê em primeira mão, antes de mostrar na TV. No Instagram da Fábrica Fantástica Brindes e também no Instagram do REC. Então no Instagram da Fábrica Fantástica, que é, vamos lá, @Fábrica Fantástica Brindes, ou no Instagram do REC, @luiscarlos.resch. Você vai ver em primeira mão as canecas
do Cadeira Cativa, já com a latinha personalizada, personalizada, e vai ter caneca com detalhe azul e caneca com detalhe vermelho. Com a foto do REC, né? Não, é o desenho do Requito, que é o nosso bonequinho aqui, ó. Ah, sim, tá certo. Vocês vão ter que tomar café da manhã ouvindo o REC e assistindo, olhando ainda na cara do café REC. Na caneca do REC. Exatamente. Excelente. Assim, ó, a final do ano, eu sempre assim, acho que fazer um carinho pros seus clientes, só para ficar no nosso patrocinador ali, né? Pô, quem não gosta de um carinhozinho, não importa o que tu ganhe, um caderno, uma caneta, uma agenda. Lembrou de mim. Pô, não é caro. E quanto mais quantidade tu fizer, menos tu gasta. Eu sou um que usa esse serviço direto, viu? Eu já sabe, ó, Fábrica Fantástica manda pra todo o Brasil. Não, já usei e fui bem atendido. Pode falar com o Lohan, com o Vladimir, com o Rogério. E eles vão na sua empresa, eles vão lá, sentam lá e assim como fizeram a foto com a caneca com a foto do REC. Conseguiram melhorar o REC na caneca. Milagre, né? Não, acho que não é difícil melhorar o REC, mas tudo bem, vambora. O REC, ele não credencia muito. Não fizeram nada assim que qualquer outra pessoa faria, mas tudo bem, não. Eles melhoraram o REC até porque o REC, ele é cliente da Fábrica Fantástica, mas ele também é cliente assíduo da rede Sanar de farmácias. Mais de 150 lojas em todo o estado, Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. O João, o dono e toda a equipe da Sanar Farmácias está aí, ó. Mais de 150 lojas em todo o Rio Grande do Sul. E vai sair o sorteio final do ano. Carro, para quem comprar R$20 em perfumaria, lá na rede Sanar de Farmácias. Sinal Choque aqui em Canoas, no centro, na Rua Europa 51. Tem a solução para deixar o seu carro novo outra vez. Você pode falar com o Rafael ali na Sinal Choque, procura ele. Vou te contar um segredo, Keller Kloss. Tem muita concessionária que tu paga lá o valor na concessionária, eles levam na Sinal Choque. Então tu pode economizar, leva. O atendimento é de primeira com toda a turma do Rafael aqui na Rua Europa 51 em Canoas. Para você ser bem atendido. Carros de todas as marcas, desde o Corsinha do Bruno até a BMW, que os nossos convidados têm, porque estão com muito, né? Sabe como é que é? Empresários bem-sucedidos. Então, todos os carros lá na Sinal Choque. E todos os aluguéis, para quem está indo morar em Porto Alegre, com a Central de Imóveis, mais de 15 mil clientes, e você pode fazer com eles, procurando a solução ideal em centraldemóveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385, tradição e credibilidade da equipe do Domênico Vaca. O Mário Sérgio Martins citou o presidente do ID e tal, e citou as questões da família, os negócios da família. Eu vou citar a loja Intershop da rodoviária, que é muito ligado e tudo mais, e é o local para você garantir o seu presente amigo secreto, claro, para o teu amigo secreto colorado, ali em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas está na tela, 3225-2378. Tá ruim de estacionar ali na região? Liga que eles mandam para tua casa, tudo certo. Atendimento de primeira, com preços especiais, e sabe como é que é, né? A Nike tá saindo, então daqui a pouco começam grandes promoções das camisas da Nike, porque tá chegando a Adidas para patrocinar o Internacional. E aqui em Canoas, quem vai construir, reformar e tudo mais, sabe que tem que passar na FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas está na tela, 34666133. O site é fac.com.br. Vocês ficaram me devendo a resposta sobre as premiações. 9 milhões e meio sem ganhar nada, Keller. Pois é, isso responde aquela da curiosidade sobre as premiações, né? Que os jogadores sempre querem premiações. Então, quando vai se ganhar um pouco mais de premiação da CBF ou do contrato com a Globo, né? Os jogadores também querem uma beira a mais também, né? Tudo bem, isso é da cultura, digamos assim, o futebol, mas também tem que ser administrado. Por isso que os jogadores jovens, às vezes, eles estão mais preocupados. É claro que eles também se ligam nesse aspecto, mas o foco maior deles é em ganhar títulos e em se consagrarem como grandes jogadores. E muitos, às vezes, o time muito veterano, os jogadores já estão pensando mais em administrar o seu final de carreira. E, às vezes, isso é ruim para fazer a próprio acerto com a direção. Complicam mais e isso, às vezes, é ruim. Mas, se ganhou 9 milhões, espero que tenha sido o retorno tenha sido bem maior do que esses 9 milhões. A bola bateu nas costas do César, goleiro do Flamengo, e o Avaí empatou 1-1. Só para ficar terminando o programa, acho que
O Keller tem razão, institucionalizaram isso, entendeu? Mas nós temos que esquecer o seguinte, nós temos que moralizar o futebol. Os jogadores têm direito de arena. Eles recebem esse direito de arena quando faz um contrato com a Globo, por exemplo. Com a Turner. Com a Turner, tem esse direito e tá lá, eles recebem. É pouco. Agora, não é um problema só do Inter. Quando diz assim, o Inter pagou 9 milhões, talvez tenha pago, o Inter seja o clube que menos pagou bicho no Brasil. Não sei se o que menos pagou, porque pagou bastante pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Aí os outros pagaram para ficar em terceiro quarto também, né? O ex-presidente Giovanni Luigi, que fez uma grande gestão e foi boicotado por vários movimentos no clube. Encerramos. Muito obrigado a todos. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.